Meus amigos, o tema que iremos abordar nesta oportunidade diz respeito à COP26 e o futuro do planeta Terra. Líderes de 196 países se reunirão em Glasgow, na Escócia, entre os dias 1º e 12 de novembro deste ano, para a Grande Conferência do Clima. Ou seja, nesse final de semana, líderes de 196 países se reunirão em Glasgow, na Escócia, para participarem da COP26. A COP26 é um encontro para discutir as mudanças climáticas e como os países pretendem combatê-la. A COP26 será o 26º encontro desde que o tratado entrou em vigor, em março de 1994, com o objetivo de reduzir o impacto da atividade humana no clima. Espera-se que na COP26 sejam negociadas ações para limitar as mudanças climáticas e seus efeitos, como o aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos, como as inundações que ocorreram recentemente em vários países do mundo. O encontro é visto como crucial para que sejamos capazes de exercer algum controle sobre as mudanças climáticas. Em Glasgow, líderes globais avaliarão os resultados do Acordo de Paris de 2015, a COP21, que foi um marco nas negociações internacionais sobre o clima. Este acordo foi o passo mais importante já dado até o momento pelos países na tentativa de limitar as mudanças climáticas. Na COP21, as nações concordaram em tentar manter o aumento da temperatura média do globo bem abaixo de 2 graus centígrados e tentar limitá-la a 1,5 graus centígrados em relação aos padrões pré-industriais. Até o momento, a temperatura já subiu 1,2 graus centígrados. Para vocês terem uma ideia, a temperatura média do planeta Terra corresponde a 15 graus centígrados. Isso significa dizer que de 2015, quando ocorreu a COP21, até o presente momento, a temperatura média do planeta se elevou de 15 para 16,2 graus centígrados. Este aumento da temperatura, na medida que ele prossiga, se elevando continuamente, vai impactar significativamente sobre o clima do planeta. Isso vai significar um aumento da temperatura dos oceanos, um aumento do nível do mar, por conta do degelo dos polos e das cordilheiras. Disso resultando a submersão de várias cidades litorâneas e de ilhas em todo o mundo. E, além disso, a ocorrência de chuvas intensas em algumas áreas, provocando inundações incontroláveis e secas em outras. Então, a mudança climática ela tem esse poder de provocar chuvas intensas em determinadas regiões do planeta e secas em outras regiões.
E esse contraste é uma das características também da mudança climática. Na COP21 em Paris, todos os signatários concordaram em reduzir a emissão dos gases causadores do efeito estufa, porque a mudança climática tem como causadores os gases do efeito estufa, que são emitidos por várias fontes, que depois nós vamos abordar como lidar com cada uma dessas fontes responsáveis pela emissão dos gases de efeito estufa. Mas, na COP21 em Paris, todos os signatários concordaram em reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa, ampliar a produção de energia renovável, que seria uma das soluções para o problema, já que 80% da produção de energia do planeta tem como fonte, como combustível utilizado na geração de energia, os combustíveis fósseis, sejam eles o carvão, como também os derivados de petróleo. Então, na COP21, todos os signatários concordaram em reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa, ampliar a produção de energia renovável, ou seja, de energia de origem solar, eólica, biomassa e de outras naturezas. E além disso, na COP21, os signatários concordaram em destinar bilhões de dólares para ajudar países pobres a lidar com o impacto da mudança climática. Também foi acordado na COP21 que de 5 em 5 anos haveria uma análise do progresso atingido. A primeira análise deveria ocorrer na COP26 em 2020, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, ela teve de ser adiada para 2021. A análise do Acordo de Paris, vamos primeiro fazer uma análise do Acordo de Paris, a COP21. A análise do Acordo de Paris permite constatar que 2 aspectos-chave não foram considerados. Essas foram as 2 grandes falhas do Acordo de Paris. Primeiro, o objetivo de longo prazo de descarbonização da economia mundial até 2050, ou de cortar pelo menos 70% das emissões globais de gases do efeito estufa até meados do século XXI. Não foram considerados. Quer dizer, não se considerou no Acordo de Paris o objetivo, a necessidade de estabelecer o objetivo de longo prazo de descarbonização da economia mundial, o que implicaria em cortar pelo menos 70% das emissões globais de gases de efeito estufa até meados do século XXI. E segundo, a meta de temperatura e redução da temperatura média do planeta não é acompanhada de um roteiro informando como o mundo pretende alcançar menos do que 2 graus centígrados ou 1,5 graus centígrados, o que enfraquece a busca desse alvo. Em outras palavras, 2 aspectos-chave não foram considerados. Primeiro, o objetivo de cortar pelo menos 70% das emissões de gases do efeito estufa até meados do século XXI. Esse seria fundamental para baixar a temperatura média do planeta. E além disso, o estabelecimento da meta de temperatura não é acompanhada de um roteiro informando como o mundo pretende alcançar esse objetivo. Isso não foi, digamos assim, definido
do Acordo de Paris, o que enfraqueceu a busca desse alvo. O Acordo de Paris não resolveu as questões fundamentais e as metas voluntárias indicadas por cada uma das nações, que não foram suficientes para garantir que o aquecimento global estaria bem abaixo dos 2 graus Celsius e 1,5 graus Celsius até 2100. Repetindo, o Acordo de Paris não resolveu as questões fundamentais e as metas voluntárias indicadas por cada uma das nações não foram suficientes para garantir que o aquecimento global estará bem abaixo dos 2 graus Celsius e 1,5 graus Celsius até 2100. Além disso, o documento é omisso em não apresentar propostas que contribuam para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável em nosso planeta, em substituição ao modelo atual insustentável de desenvolvimento capitalista. Trata-se de um imperativo substituir o atual modelo econômico dominante em todo o mundo por outro que leve em conta o homem integrado ao meio ambiente, o homem integrado com a natureza, isto é, um modelo de desenvolvimento sustentável. Isso não foi considerado na COP21. Foi uma outra falha. Para mudar esta situação e pôr fim à constante mudança climática, que ameaça destruir o nosso planeta e comprometer o futuro da humanidade, que a destruição do nosso planeta tem como consequência o comprometimento do futuro da humanidade. Isso impactará sobre a produção de alimentos, então muita gente vai morrer de fome por conta disso. Impactará sobre a economia de muitos países do mundo, diante do caos climático que será produzido. E o futuro da humanidade ficará bastante comprometido diante dessa situação criada pela incapacidade, vamos dizer assim, até o momento, da humanidade de fazer com que o clima esteja de acordo com as necessidades humanas. Então, para mudar essa situação e pôr fim à constante mudança climática, que ameaça destruir o nosso planeta e comprometer o futuro da humanidade, é necessário promover uma transformação profunda da sociedade atual. A insustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento capitalista é evidente, uma vez que tem sido extremamente destrutiva das condições de vida do planeta. Então não basta medidas pontuais, aqui ou acolá, para resolver o problema. É necessário que o próprio modelo de sociedade em que nós vivemos seja profundamente modificado. E isso não foi tratado na COP21. Outra questão não abordada na COP21 diz respeito às guerras, que também é, em grande parte, responsável pelo agravamento ambiental do planeta, que está proliferando em todo o mundo. Entre as incontáveis consequências das guerras estão os efeitos devastadores sobre o meio ambiente, o bombardeio de alvos militares e de populações civis, o intenso movimento de veículos militares e tropas nos campos de batalha, a grande concentração de voos de combate, os mísseis lançados sobre cidades e a destruição de estruturas militares e industriais durante todos esses conflitos também provocam a emissão de metais e outras substâncias que contaminam o solo, a água e o ar. Além da contaminação ambiental, também é necessário considerar a modificação
de paisagens naturais e a perda de biodiversidade a longo prazo, seja pela presença de minas terrestres ou agentes químicos dispersos no meio ambiente. Isso também não foi considerado na COP21. Por fim, é importante ressaltar que o Acordo de Paris também silenciou sobre a construção do sistema de governança global. Que é importante observar que hoje o planeta funciona caoticamente, tanto na economia, quanto no meio ambiente, quanto nas relações internacionais. Então nós temos uma situação que requer uma governança global para acabar com esse caos. Seria importante a construção de um sistema de governança global no planeta. Eu defendo a existência de um governo mundial, com um parlamento mundial, democraticamente eleitos por todos os povos do mundo, a fim de que nós possamos construir um mundo de progresso econômico e social e de paz nas relações entre todos os povos do mundo. Está comprovado que nenhuma grande potência, por mais poderosa que seja, ou o condomínio de grandes potências que eventualmente se articulem para governar o planeta, são capazes de construir este mundo de paz e de progresso para a humanidade. Até hoje, nenhuma dessas tentativas deu certo. E na história da humanidade, já houve 3 tentativas de busca da construção de um ambiente de paz nas relações internacionais. Houve o Tratado de Westphalen, no século XVIII. Nós tivemos a Liga das Nações, que foi institucionalizada após a Primeira Guerra Mundial, e tivemos a institucionalização da ONU, da Organização das Nações Unidas. Todas elas foram incapazes de construir a paz mundial. Está demonstrado que essa governança mundial é absolutamente necessária. E eu diria mais, deveria existir um governo mundial e um parlamento mundial democraticamente eleito para ordenar o meio ambiente do planeta, a economia mundial e as relações internacionais, a fim de garantir o progresso econômico e social e a paz mundial. Isto não foi tratado na COP21, que se silenciou sobre a construção de um sistema de governança global no planeta, capaz de fazer com que as relações internacionais sejam baseadas em um contrato social planetário, que seja capaz de evitar a mudança climática catastrófica global e a proliferação de guerras no mundo, e garantir o Acordo de Paris. Por exemplo, o Acordo de Paris, ele fica a critério de cada país se executar esse acordo, mas não há nenhuma obrigação, nenhum comprometimento, vamos dizer assim, no sentido da exigência do cumprimento dessas metas por parte de cada um dos países do mundo. E isso acontece simplesmente porque não existe nenhuma instituição global que acompanhe a execução de cada uma dessas metas em cada um dos países, a fim de poder fazer com que essas metas não sejam comprometidas na sua execução. A COP26
terá que corrigir as falhas da COP21, sem o qual dificilmente conseguiremos evitar mudanças catastróficas no clima do planeta Terra no século XXI. É importante observar que a humanidade se defronta com uma fronteira temporal que não é 2100, mas bem mais cedo, 2030. 2030 é como se fosse um ponto de não retorno. Se não tivermos sucesso na consecução dos objetivos relacionados com a execução das metas para evitar a mudança climática, até 2030, se nós não tivermos sucessos até 2030, provavelmente, a partir de 2030, nós não teremos condições de reverter o estrago que já teríamos feito sobre o nosso planeta. Em 2030, viveremos em um planeta que terá cerca de 9 a 10 bilhões de habitantes, dos quais 2/3 viverão em uma terra saturada de poluição e dejetos, já afetada por uma alta sensível de temperaturas. Em 2030 estaremos entrando em uma fase de penúria em relação ao petróleo e de forte tensão sobre outros combustíveis fósseis. Haveria, digamos assim, um esgotamento das reservas de petróleo do planeta. Já não teríamos mais onde extrair mais petróleo do que os que já foram extraídos até hoje. Então, em 2030, estaremos entrando em uma fase de penúria em relação ao petróleo e de forte tensão sobre outros combustíveis fósseis, como carvão, como o próprio óleo combustível, como gás natural. E na medida que o petróleo, por exemplo, se torne cada vez mais escasso, existe a possibilidade de que o carvão, que é o maior vilão entre os combustíveis fósseis, do ponto de vista da emissão de gases de efeito estufa, ele venha a ser novamente utilizado como alternativa ao petróleo, o que agravaria ainda mais a situação. Então, haveria a penúria em relação ao petróleo, devido exatamente à exaustão dos recursos petrolíferos do planeta, forte tensão sobre outros combustíveis fósseis, em um contexto de redução dos recursos naturais e empobrecimento de terras cultiváveis. Isso por conta do empobrecimento de terras cultiváveis por conta da piora do clima do planeta. A concentração de gás carbônico na atmosfera, que era de 280 partes por milhão em volume no início da era industrial, ou seja, século XVIII, poderá alcançar no século XXI valores entre 540 e 970 partes por milhão. Isso significa um incremento da ordem de 4 a 5 vezes a concentração de gás carbônico na atmosfera, que era de 280 partes por milhão no início da era industrial. É importante observar que os gases de efeito estufa, eles ficam acumulados nas partes mais altas da atmosfera. Eles se acumulam e ficam lá.
E na medida em que haja um aumento da emissão de gases do efeito estufa, a quantidade de gases acumulados nas camadas mais altas da atmosfera aumentará significativamente. Este aumento de concentração de gás carbônico nas mais altas camadas da atmosfera é responsável por 70% do aquecimento global em curso. Os outros 30% do aquecimento global tem como origem a radiação do Sol e a erupção, por exemplo, de vulcões. Mas 70% do aquecimento global, a responsabilidade é a dos seres humanos. É do modelo de sociedade que nós temos hoje. O mundo está diante de um desafio, que é não permitir que o aquecimento global do século XXI supere os 2 graus centígrados, sem o qual terá que arcar com as consequências catastróficas resultantes das mudanças climáticas. Para evitar que o aquecimento global ultrapasse 2 graus centígrados, será preciso uma radical descarbonização da economia mundial. Já não tem mais soluções alternativas. Terá que ser uma radical descarbonização. Trata-se de uma tarefa difícil de realização, mas ainda possível. Neste sentido, o mundo precisa limitar todas as emissões de gás carbônico a 1 trilhão de toneladas. Temos que limitar todas as emissões de gás carbônico a 1 trilhão de toneladas. Para alcançar este objetivo, terá que haver em todos os países do mundo um gigantesco esforço no sentido de diminuir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa. Este objetivo só será alcançado se a COP26, que será realizada neste final de semana em Glasgow, na Escócia, adotar políticas que contribuam para reformar o setor de energia e transportes, promover o uso de fontes de energia renovável, limitar as emissões de gases do efeito estufa e proteger florestas e outros sumidouros de carbono. Considerando o fato de que os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa no mundo são a geração de energia elétrica de usinas termoelétricas, com uso de combustíveis fósseis, com 22% das emissões dos gases de efeito estufa. 22% dos gases de efeito estufa, a responsabilidade são das usinas termoelétricas, em utilização em todo o mundo. 18% da emissão dos gases de efeito estufa, a responsabilidade é o desmatamento. E o Brasil, por exemplo, tem grande responsabilidade nesse sentido. Porque o desmatamento é acompanhado da queima de florestas, com incêndios florestais, que no atual governo de Bolsonaro aumentou significativamente. A agricultura e pecuária contribuem com 14% das emissões de gases de efeito estufa. E essa emissão dos gases de efeito estufa, provocada pela agricultura e pecuária, tem a ver com a utilização, por exemplo, de máquinas agrícolas que utilizam combustíveis fósseis. Mas também tem a ver com a emissão de gases provocadas, por exemplo, pelo gado, o metano, pela flatulência do gado, que emite metano em grande volume para a atmosfera.
A indústria responde por 14% da emissão de gases de efeito estufa. Os automóveis e aviões com 13%. Tanto a indústria, os automóveis e aviões tem a ver com a utilização dos combustíveis fósseis na produção industrial e no uso dos automóveis e de aviões. O uso residencial e comercial de combustíveis, também as residências e o comércio contribuem com 11% das emissões de gases de efeito estufa. A decomposição do lixo contribui com 4%, porque o lixo contribui com metano. O lixo depositado nos aterros sanitários. E as refinarias contribuem com 4% da emissão dos gases de efeito estufa. Então, considerando que o fato de que os principais responsáveis pelas emissões dos gases de efeito estufa são essas atividades de geração de energia elétrica, usinas termoelétricas, o desmatamento, agricultura e pecuária, indústria, automóveis e aviões, uso residencial e comercial de combustíveis fósseis, a decomposição do lixo e as refinarias, o esforço da comunidade internacional deve ser concentrada na adoção de medidas que contribuam para a eliminação ou redução da emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera nesses setores. Então é preciso atuar, intervir sobre esses setores para poder baixar a emissão dos gases de efeito estufa. Para simplificar, as usinas termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis devem ser substituídas por fontes renováveis de energia. Energia solar, eólica e biomassa. E, em última instância, por usinas nucleares. Usinas nucleares têm problemas que merecem um cuidado muito especial, um problema de segurança. Nós já tivemos 3 acidentes nucleares graves em todo o mundo, como o de Three Mile Island, nos Estados Unidos, em Chernobyl, na ex-União Soviética, e também Fukushima, no Japão. Então, uma usina nuclear, a energia nuclear é uma energia limpa, não emite gases do efeito estufa, mas tem o risco de acidentes nucleares seríssimos. E só deveríamos usar a energia nuclear em última instância. Mas fica a energia nuclear como alternativa a ser utilizada. Então, como eu disse, as usinas termoelétricas deveriam ser substituídas por fontes renováveis de energia, como a energia solar, eólica e biomassa, e em última instância por usinas nucleares. E o desmatamento deve ser combatido com uma fiscalização adequada de áreas florestais e com a punição exemplar dos desmatadores. Isso deveria acontecer em todo o mundo, e especialmente no Brasil. Deve-se incentivar a substituição do óleo diesel, utilizado na agricultura, pelo biodiesel, o diesel vegetal, o diesel de origem vegetal. A redução do tamanho da população bovina é responsável pela emissão do metano para a atmosfera. E o Brasil tem uma grande contribuição nesse sentido, porque possui a maior população bovina do planeta. A substituição do óleo combustível utilizado pela indústria pelo gás natural, que é menos poluente. O uso do etanol pelos automóveis em substituição à gasolina e a fabricação de carros elétricos. Inclusive, muitas indústrias já estão investindo na fabricação de carros elétricos, mas deveríamos substituir essa frota enorme de carros movidos a combustíveis fósseis por carros elétricos como alternativa importante
na redução da emissão dos gases de efeito estufa. Deve-se promover a substituição do GLP, o gás liquefeito de petróleo, utilizado nas residências e no comércio, pelo gás natural, que é menos poluente. A emissão de gases de efeito estufa resultante da decomposição do lixo pode ser evitada com o uso do metano produzido nos aterros sanitários, na geração de energia elétrica. Poderíamos produzir energia elétrica utilizando o gás metano existente nos aterros sanitários, bem como na produção de adubo. Mas poderíamos também evitar o volume de lixo acumulado nos aterros sanitários com a reciclagem, sobretudo de materiais plásticos, metais que são lançados nos aterros sanitários e que deveriam ser reutilizados como uma forma até de evitar a exaustão dos recursos naturais do planeta. Nas refinarias, deveria haver um esforço no sentido de reduzir a produção de derivados de petróleo, paralelamente à adoção de medidas voltada para a redução do consumo de derivados de petróleo. As refinarias deveriam estar voltadas fundamentalmente para a produção de derivados de petróleo de uso mais nobre ou menos poluente, como, por exemplo, como matéria-prima utilizada na indústria petroquímica. Portanto, para eliminar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa e impedir as mudanças climáticas catastróficas em nosso planeta, urge reduzir o consumo de petróleo, com a adoção de políticas visando a execução de programas que contribuam para a sua substituição por outros recursos energéticos. Neste sentido, é preciso efetuar a geração de energia elétrica com uso de fontes renováveis de energia solar, eólica e biomassa. Segundo, substituição da gasolina pela etanol e do óleo diesel pelo biodiesel no setor de transporte. Terceiro, substituição do óleo combustível pelo gás natural e pela biomassa na indústria. Quarto, substituição do carvão mineral pelo gás natural na indústria. Quinto, substituição do óleo diesel pela biomassa e gás natural no setor energético. E sexto, substituição do gás liquefeito de petróleo pelo gás natural no setor residencial e de serviços. Adicionalmente, é imprescindível a adoção de políticas energéticas visando a execução de programas que contribuam para a redução do consumo de petróleo. As medidas que nós propusemos anteriormente seriam voltadas para reduzir o consumo de petróleo, com a adoção daquelas políticas que há pouco eu expus. Geração de energia elétrica com fontes renováveis de energia, substituição da gasolina pelo etanol e do óleo diesel pelo biodiesel, substituição do óleo combustível, que é um derivado de petróleo, pelo gás natural e a biomassa na indústria, substituição do carvão mineral pelo gás natural na indústria, substituição do óleo diesel pela biomassa e o gás natural no setor energético, e a substituição do GLP pelo gás natural do setor residencial e de serviço. Agora, o que nós estamos sugerindo é, onde for utilizado petróleo, que existam programas que contribuam para a sua redução através de ações de economia de energia. As políticas de economia de energia consistiriam no seguinte: produzir vapor e eletricidade na indústria com uso de sistema de cogeração.
Segundo, incentivar as montadoras de automóveis e caminhões no sentido de elevar a eficiência dos veículos automotores para reduzir o consumo de combustíveis, aumentar a eficiência dos motores dos automóveis e dos caminhões. Terceiro, expandir os sistemas ferroviário e hidroviários para transporte de carga em substituição ao uso de caminhões que consomem óleo diesel, que é um derivado de petróleo. Quarto, expandir o sistema de transporte coletivo, sobretudo o transporte de massa de alta capacidade, como o metrô ou VLT, para reduzir o uso de automóveis nas cidades. Restringir o uso de automóveis nos centros e em outras áreas das cidades. Incentivar a fabricação de máquinas e equipamentos de maior eficiência para economizar energia e de veículos elétricos. Então, além de incentivar a fabricação de máquinas e equipamentos de maior eficiência para economizar energia, é preciso fabricar também veículos elétricos. E sétimo, utilizar derivados de petróleo principalmente para fins não energéticos, sobretudo como matéria-prima industrial. Todas as medidas que há pouco descrevemos deverão ser adotadas na COP26 para evitar a mudança climática catastrófica global. Elas se justificam porque, globalmente, a temperatura média da superfície dos mares tem sido a maior da história, 0,57 graus centígrados acima da média do século XX, enquanto a da superfície da Terra ultrapassou em 1 grau centígrado esta mesma média. As regiões polares da Terra são locais onde a mudança climática está tendo impactos visíveis e significativos. Além do aumento da temperatura do mar, dos oceanos e também da superfície terrestre, nós temos também mudança que as regiões polares estão sendo impactadas pela mudança climática, com impactos visíveis e significativos. O gelo marinho no Ártico, no Oceano Ártico, no Polo Norte, diminuiu drasticamente nos últimos anos, praticamente desaparecendo. As plataformas de gelo da Antártica, no Polo Sul, estão se desintegrando e rompendo. A Antártica é a maior massa congelada com 90% do gelo da Terra, Polo Sul. A maior parte do gelo fica na Antártica Oriental, que é a mais alta, mais fria e menos propensa a derreter. Na Antártica Ocidental, parte do gelo está em depressões vulneráveis a derretimento. Dados da Agência Espacial Europeia indicam que o continente antártico desprendeu 160 bilhões de toneladas de gelo por ano de 2010 a 2013. Se tudo isso continuar em evolução, o nível do oceano deverá se elevar significativamente, submergindo várias regiões do planeta. Além do degelo dos polos, a mudança do clima da Terra devido ao aquecimento global está contribuindo para a ocorrência de inundações nas cidades, que se repetem de forma cada vez mais catastróficas em seus efeitos. Recentemente ocorreram enchentes que expõem a vulnerabilidade das cidades da Europa e da China ao clima mais extremo. Para fazer frente a eventos climáticos extremos nas cidades, é preciso que seja realizado o controle de inundações. É importante que todas as cidades onde haja riscos de inundações, que haja um sistema de defesa civil, que seja capaz de pôr em prática várias ações que vamos expor a seguir. O controle de inundação diz respeito a todos os métodos usados para reduzir ou impedir os efeitos prejudiciais da ação das águas, com execução de diques, represas, bacias de retenção ou detenção. Obras de engenharia devem ser executadas para prevenir e mitigar os efeitos das inundações nas cidades.
com a adoção de medidas estruturais e não estruturais. As medidas estruturais correspondem aos trabalhos de engenharia que podem ser implementados visando a prevenção e a correção de problemas decorrentes de inundações. As medidas não estruturais são aquelas que buscam prevenir ou reduzir os danos e consequências das inundações, não por meio do trabalho de engenharia, mas pela introdução de normas, regulamentos e programas que visam, por exemplo, disciplinar o uso e ocupação do solo, implementação de sistemas de alerta e conscientização da população. Se todas as medidas que aqui propostas forem consideradas pela COP26 e postas em prática no mundo, o futuro do planeta não será comprometido com a mudança climática catastrófica global. Então essas, meus amigos, são as considerações que eu tenho a fazer sobre este importante encontro que será realizado em Glasgow entre o dia 1º e 12 de novembro, quando serão delineadas estratégias para fazerem frente à mudança climática em curso no planeta. Eu espero que nossas proposições sejam consideradas na COP26, a fim de que possamos evitar que o mundo caminhe no rumo do aumento da temperatura média global e faça com que a humanidade seja colocada em risco pelas mudanças climáticas catastróficas delas resultantes. Portanto, aqui, meus amigos, ficam essas considerações a respeito deste importante tema que será tratado em Glasgow. Eu espero que tenha sido esclarecedor, não só na abordagem do problema, como também nas proposições que fizemos visando a solução desse gigantesco problema enfrentado pela humanidade. Eu deixo aqui, finalizando, um abraço fraternal para todos. Um abraço.